esse é o nosso curso Leitura Oracular com Moedas. Hoje eu trouxe aqui a mesa, quero ensinar vocês como montar a mesa de leitura de vocês e explicar os detalhes a respeito, dessa questão tão importante, tá bom? Primeira coisa, Gilberto, eu preciso ter uma mesa assim, toda montada para fazer a leitura? Olha, não é uma regra, mas é bom que tenha, e eu vou explicar para vocês o porquê. Os ciganos normalmente carregam a moeda, as moedas que eles utilizam, dentro de um saquinho que eles levam com eles e quando precisam de algum tipo de orientação, antes de fechar um negócio ou saber se é legal fazer o acampamento naquela cidade, eles lançam aquelas moedas, Então eles vão lançar no que tiver mais fácil ali. Só que nós não somos nômades, nós normalmente atendemos ou fazemos leitura já num espaço sagrado para nós, Nós temos que entender que existem algumas questões energéticas que eu vou conversar com vocês mais adiante que a gente precisa levar em consideração. Então, ter uma mesa montada com alguns elementos que vão te ajudar na leitura é bem bacana. Primeiro, obviamente, vocês vão precisar de moedas, Vocês vão precisar de moedas, eu trouxe 3 moedas, mas a gente vai aprender ao longo do curso que existem métodos diferentes que usam números diferentes de moedas. Eu faço o lançamento sobre esse prato de louça branco, mas vocês podem usar um outro tipo de prato, ou uma superfície plana, uma tábua, ou mesmo lançar diretamente sobre a mesa ou sobre algum tecido que vocês queiram, tá? Isso fica a critério de vocês. A mesa ela pode ser fixa, ou seja, vocês podem deixá-la sempre montada, como vocês podem também desmontá-la, de acordo com a necessidade ou com as possibilidades de vocês, tá? Então, assim, não tem que necessariamente estar sempre montada, como se tiver também é legal. Vai lembrar muito o altar que a gente já aprendeu, Eu ensinei para vocês na parte de magia cigana sobre o altar. Então, vocês podem utilizar, inclusive, o altar para fazer as leituras também. Muitas pessoas fazem dessa forma e tá tudo bem, tá? Mas, vou montar uma mesa. Quais elementos são cruciais? Primeiro, um representante de cada elemento. Então, o incenso, uma vela, uma taça com água e os seus cristais favoritos. Vocês podem montar isso. E aí, basicamente, esses 4 elementos já são suficientes para a leitura de vocês, tá? Esses 4 elementos em conjunto já vão dar força, proteção e energia ali para vocês trabalharem. Vocês podem colocar elementos que representem o seu sagrado. Por exemplo, como é algo que faz parte da cultura cigana, eu indico elementos, por exemplo, a imagem de Santa Sara Kali, que vocês já aprenderam a essa altura, que é a santa padroeira dos ciganos. Eu, por exemplo, trabalho muito com o Lord Ganesha junto com a egrégora cigana, uma representação do seu cigano, da sua cigana, outros oráculos que vocês fizerem a leitura, vocês podem colocar ali na mesa e usar aquela mesa para leituras de modo geral. Tá tudo bem, tá? É interessante que vocês compreendam isso. Elementos que representem a sua proteção, por exemplo, eu utilizo muito uma adaga cigana, tá vendo? Eu sempre mantenho essa adaga ali na mesa que eu consagrei para cortar energias negativas. Tem gente que usa tercinho, tem gente que usa um copo de água com sal, tem gente que acende uma vela para o seu anjo de guarda ou para o seu Exu, que é de religião de matriz africana. Fica a seu critério, tá? A mesa e os elementos que você vai colocar sobre ela, de modo geral, vão ser escolhas particulares, coisas que representam o seu sagrado, coisas que representam um aspecto de proteção energética para você, tá bom? Então, basicamente, é isso que vocês vão colocar aí na mesa de vocês, tá? Gilberto, posso pegar os objetos, guardar e montar essa mesa em outro lugar? Pode, sem problemas algum. A grande questão, o grande processo que eu preciso falar com vocês é o seguinte: o ambiente ele precisa estar purificado antes de fazer a leitura oracular, tá? Então, assim, a sugestão que eu dou, antes de começar seus atendimentos, faça uma limpeza energética no ambiente. E aí seja o seu espaço de atendimento, a sua casa, ou, por exemplo, o lugar que você for montar a sua mesa. Eu, por exemplo, quando atendo, sou convidado a atender em outras cidades, em outros espaços, eu sempre faço uma purificação prévia, Django. Dentro da tradição romani, dos ciganos, Django é a manifestação de Deus, o trovão, lembra muito o Xangô. Continuando aqui, só a nível de curiosidade mesmo,
vocês vão fazer essa limpeza. E essa limpeza também é particular. Nós aqui do Espiritualidade Livre, a gente tem aquela ideia, aquela crença, né, de que cada um deve seguir o seu caminho espiritual e montar a sua prática. Então, por exemplo, você pode acender um incenso antes de começar a sua leitura. Quem é da magia cerimonial, por exemplo, o ritual menor do pentagrama, uma defumação no ambiente. Vocês podem mentalizar uma luz branca purificando todo o ambiente. Vocês podem fazer uma prece pedindo aos seus mentores ou aos seres mais elevados para limpar o ambiente. Né? São práticas simples, mas que já vão ajudar a consulta a ser mais tranquila, a fluir melhor. Lembrando que magia é algo sério e todo jogo oracular é um ato mágico, por isso que a energia do ambiente tem que estar limpa. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: tudo que vale na magia, vale na cozinha e vice-versa. Você não vai cozinhar sobre uma panela suja. Então é a mesma coisa, você não vai manipular energias num lugar onde as energias estão negativas, ou pelo menos difusas, né? Às vezes não está com energia ruim, mas a energia está difusa, tem que purificar. Vocês podem colocar uma música New Age, uma música de cantos da natureza, tá? É bem tranquilo também e ajuda bastante na leitura. De igual forma, não adianta só o ambiente estar purificado. Você, que a gente já conversou, que é o alvo principal de qualquer oráculo, você, o mecanismo principal, também precisa estar bem. Então é importante que você tenha evitado, no dia de fazer a leitura, o consumo excessivo de carne ou de alimentos muito pesados, bebida, né? Inclusive para quem está começando as primeiras vezes, a recomendação é cortar no momento da leitura. Por exemplo, vou fazer um atendimento hoje à tarde. Não comer carne no almoço, não fazer consumo de álcool 24 horas antes. Se possível, buscar manter um padrão mais elevado. Até um banho de ervas e um chazinho pode te ajudar nesse processo, tá? Para manter sua energia mais elevada. Aproveita essa aula para dizer: tá doente? Você, mulher, está no seu período menstrual, você brigou com o seu namorado, está emocionalmente muito instável, não faça a leitura. Porque a leitura, ela gasta muito da sua energia. Se a sua energia não está boa, se você está desvitalizado pela doença ou por algum outro processo, se você não está com as suas emoções em equilíbrio, o jogo pode não fluir bem, e aí você pode travar na hora da leitura ou sair muito sobrecarregado, tá? Então só faça a leitura quando você estiver 100%. Principalmente se você estiver começando agora o seu trabalho espiritual, começando agora os seus atendimentos, tá? Então, se você fizer isso, pode ficar tranquilo que tudo tende a fluir muito bem. Outro processo importante: sempre antes de fazer o lançamento das moedas, passe as moedas na fumaça de um incenso, tá? Eu vou mostrar isso na próxima aula. E consagre ela à espiritualidade, tá? Para que as respostas venham. Mas isso é assunto aí que eu vou trazer na próxima aula para vocês, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!